Oi, gente. Espero que vocês estejam terminando essa semana calmos, centrados, com os pensamentos no lugar. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Eu quero começar hoje nosso podcast, que tem muito a ver com o nosso assunto, parafraseando uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Marcos de Souza Borges, o pastor Cote. Ele tem uma frase que diz o seguinte: quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de um sentimento que nos acompanha por toda a vida: a raiva. É um sentimento que nos acompanha desde quando nós estamos no berço e começamos a chorar e gritar porque ainda não recebemos o nosso leite diário. Porque quando a gente fala raiva, parece que a gente está falando de algo pesado, algo, né? Mas eu vou te mostrar nesse podcast hoje que ela pode ser um remédio também. Que ela pode, assim, que ela às vezes ela é saudável e que não compensa abafá-la, que às vezes você vai entender o que eu estou dizendo. Porque assim, se ela estiver bem administrada, ela pode até ter benefícios para a nossa vida. E existem meios de fazer essa administração. E desde o começo eu quero que você entenda o seguinte: não confunda a raiva com ódio, tá? Eu estou falando de raiva, tá? E existem meios de fazer essa administração. E é muito bom aprender essa administração, né? Porque a gente pode vir com um momento de raiva, a gente pode vir a ferir pessoas ao nosso redor e ferir a nós mesmos, né? Às vezes perder um emprego, às vezes você dá uma resposta maldada e você se arrepende e, né? A gente já conhece bem essas situações. Mas antes de falar do lado bom, eu quero te falar sobre o lado nocivo da raiva. Tá? Ela, sim, ela é um dos nossos mecanismos de proteção, né? Como o medo. Né? A raiva é um dos nossos mecanismos de proteção. Por exemplo, quando nos sentimos injustiçados, surge, né, a raiva para nos colocar numa posição de ação. Nós ficamos indignados com aquilo, né? Então surge a raiva e a raiva nos coloca numa posição de ação. Nessa hora, a raiva é uma resposta à ameaça. Que ameaça? A ameaça de ser injustiçado. Né? Apesar da raiva ser muito útil nessa hora, é melhor que o excesso dela seja evitado, por coisas que a gente já falou, né? Porque ela é uma causadora de conflitos em nossas vidas. Ela é uma causadora de conflitos. Ninguém vai negar que ela é, né? A gente acaba ferindo as pessoas e ferindo o que a gente está falando. Agora, fora todas essas coisas, né? A parte nociva dela também, ela fala sobre doenças que podem surgir se a raiva for um estado constante, né? Ela pode provocar doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, dores de cabeça crônica e pode vir até afetar nossa saúde mental. E o que acontece? Transtornos psicológicos, doenças psicossomáticas. A raiva é um problema. Mas como eu disse, né? Ela bem administrada, ela começa a ser além de ser um mecanismo de defesa, né? Que essa também é um lado bom. Né? Ela começa vou falar como é que você pode administrar essa raiva para que ela te ajude e não te prejudique, tá? Que é o lado bom do sentimento. Por exemplo, se você tiver uma raiva moderada, tá? Ela pode mostrar o que está errado na sua vida, né? O que está errado em mim, que está fazendo, qual é o meu gatilho, o que está acontecendo, deixa eu me ver, deixa eu me situar. E ela, por consequente disso, ela também pode te ajudar, né, te empurrar, né, te encorajar a procurar uma solução para esse problema que está te perturbando nessa hora. Ela também, ela nos ajuda a descarregar a nossa tensão acumulada, né, aquele nervoso que a gente passa no trabalho e tal, você acaba descontando. Entretanto, é preciso, que nem eu falei, é preciso compreender, e note bem isso, entre liberar nossas frustrações em um acesso de fúria e manejar sentimentos como ressentimento, e manejar os sentimentos, né?
ressentimento, cólera, frustração e comportamentos negativos, como implicância, provocação, falta de paciência. Tá? Você precisa bem saber distinguir isso, é que nem distinguir o ódio da raiva. Tá? Nós estamos falando de raiva. E porque a raiva ela atinge o nosso emocional. O ódio, ele já é um ressentimento, ele já provoca cólera, já é um outro capítulo, tá? E eu vou te mostrar que a sua inteligência emocional, tá? E você tem essa inteligência emocional necessária para extravasar de modo saudável essa raiva. E isso é muito importante você aprender para o seu dia a dia, não só, né? O seu dia a dia. Você não responder, você não brigar no trânsito, essas coisas que nos afligem todos os dias. Claro que o que eu vou falar aqui são algumas ideias, né? São alguns pontos, mas elas podem te ajudar a construir as suas próprias ideias. Olha, poxa, o meu gatilho é esse, a minha causa é essa, se eu fizer isso. Então isso aqui é vamos dizer assim, é uma raiz, né? Daí você faz a sua árvore, né? Em primeiro lugar, encontre a causa da sua raiva. Tá? Procure a origem desse sentimento. Porque você achando a origem do sentimento, você consegue lidar com essa situação. É o que eu falei, tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Tá? Então procure a origem do sentimento, para que você possa lidar com essa situação. A gente tem que compreender que cada momento é um momento novo. Se a gente for reagir sempre da mesma forma, além de nos zangarmos da mesma forma, também ficaremos frustrados. Pô, não consigo vencer a raiva. Então, você tem que, em primeiro lugar, achar a causa dessa raiva. Um segundo ponto importante, quando existir algo ao seu redor que está se tornando uma situação desagradável, vá para um lugar onde seja possível pensar sem interrupção. No calor do momento, nós podemos tomar decisões precipitadas, tá? É aquele negócio da resposta, aí você dá uma resposta invertida, perde o emprego, entendeu? Então, assim, se afasta, tá? Tipo assim, deixa eu pensar, não sei o que e tal. E não se entregue, tá? O que eu quero dizer para você em não se entregar? Em vez de você permitir ficar irritado com tudo e com todos, tá? Lembre-se que você é o responsável por suas reações. Você é o responsável por elas. Tenta ver, gente, por mais difícil que seja, o lado positivo dessa situação que você está enfrentando. Se não encontrar nenhum, tá? Se afaste. Isso não é um sinal de fraqueza ou desistência. Não deixe o orgulho te vencer nessa hora. Pede licença, sai, conversamos depois, esse tipo de coisa. Você não está perdendo, você não está sendo fraco, você está sendo coerente, consciente. Tá? Outra coisa, gente, aceite a realidade. Como eu sempre falo, dias maus e dias bons. Uma das maiores causas da infelicidade, tristeza e raiva, é a negação. Tá? Infelizmente, não temos o controle de muitas coisas que acontecem com nós e com o mundo. Não adianta, a gente não tem esse controle. Por exemplo, o que nós estamos passando agora com essa pandemia? Não há como você ou qualquer outra pessoa reverter essa situação. Infelizmente, não tem como acelerar o tempo para que o cotidiano volte ao normal. Então, preocupe-se em ficar menos irritado, aceitar a realidade, tá? Porque você se irritar com isso, essa irritação, essa raiva excessiva, só te deixará mais frustrado. Sabe, gente? E por último, cuide de você. Infelizmente, a nossa natureza caída, no nosso cérebro, a gente tem a mania de focar no mais negativo. Faz parte da gente. Mas foque em você. Sabe, sempre foque em você, no seu bem-estar, naquilo que lhe faz bem. Porque sabe, gente, afinal de contas, você é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você, não há você. Tá bom? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigado. Até sexta-feira que vem. E fique calmo, tá? Isso é só um podcast.